Olá pessoal, tudo bem? Você sabe realmente o que faz o setor de RH de uma empresa? Você não sabe, ficou em dúvida? Pois bem, então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto para que você não saia com nenhuma dúvida, tá ok? Curta esse vídeo, se inscreve no canal, dá uma forcinha aí para a gente tocar esse projeto para frente, então vamos que vamos. Antes de mais nada, a gente precisa entender que existe uma diferença entre departamento de pessoal e gestão de pessoas. Departamento de pessoal é aquele setor da empresa que trabalha ali com a parte burocrática, aquele processo de contrato de admissão de colaboradores, ou seja, cuida daquela parte ali contratual, cuida da parte da manutenção desses contratos, ou seja, controle de folha de pagamento, férias, rescisão de contrato de trabalho, processo de admissão. Então a parte burocrática da admissão, manutenção e demissão de pessoas é função do departamento de pessoal. Ora, então o que faz o RH? Pois bem, a gente precisa saber também que RH e gestão de pessoas é a mesma coisa. Recursos humanos e gestão de pessoas é a mesma coisa. Isso depende do livro que a gente vai utilizar. Os autores mais modernos estão chamando aí de gestão de pessoas, mas RH é tudo a mesma coisa. E por que eu estou falando desse tema? Porque alguns alunos pediram aí para fazer um vídeo esclarecendo esse tema aí, para que não haja mais dúvidas, tá ok? Pois bem, o que geralmente faz o setor de RH? São aquelas pessoas como psicólogos organizacionais, como administradores especialistas na área de gestão de pessoas, como aquelas pessoas com aqueles cursos tecnólogos em gestão de pessoas. Então, normalmente são alguns colaboradores que aprenderam a lidar com pessoas no sentido da filosofia da organização. Como assim? É a filosofia da empresa que vai dizer como é que nós vamos gerir as pessoas. E isso é muito interessante, porque o processo de gestão de pessoas ele se divide em 6 partes, ou seja, existem 6 processos de gestão de pessoas. O primeiro processo é o processo de agregar pessoas. É o processo que é chamado de recrutamento e seleção de pessoal. E qual que é a diferença? Recrutamento é quando a gente recruta, ou seja, faz com que as pessoas cheguem até a nossa empresa. A gente vai ver que existe recrutamento interno, existe recrutamento externo, a gente pode recrutar através de um site na internet, a gente pode recrutar através de um jornal. Então existem várias formas de a gente recrutar pessoas. E para que a gente recruta? Para poder selecionar. E aí entra o segundo processo. O processo de seleção de pessoas é quando acontece a seleção via curricular, a questão das entrevistas, a questão da dinâmica de grupo. Então existem aí algumas ferramentas que a gente pode utilizar para tentar selecionar as pessoas mais adequadas para a nossa organização. Então, primeiro processo de gestão de pessoas, agregar pessoas. E nele contém os subprocessos de tanto recrutar quanto de selecionar pessoas, tá ok? Segundo processo de gestão de pessoas, o processo de aplicar pessoas. Ok, selecionei as pessoas adequadas para a minha empresa. Agora o que eu faço nesse processo de aplicar pessoas? O que é chamado de modelagem do trabalho e também de avaliação de desempenho. O que seria a modelagem do trabalho? A gente basicamente estruturar o trabalho, a realidade das pessoas e vice-versa. A gente deixar claras as atribuições de cada pessoa, de cada cargo. Ora, e a avaliação de desempenho? Tem pessoas que pensam que isso é punitivo, que isso é lá no processo de controle. Mas, na verdade, a avaliação de desempenho é um elemento substancial dentro de uma empresa. Por quê? É através dela que a gente vai saber se as pessoas estão aptas para um determinado cargo e quais as habilidades que ela tem. Porque muitas das vezes eu contrato uma pessoa, por exemplo, como um assistente administrativo, porém no processo de avaliação eu vejo que ele tem um talento muito grande para a área financeira. E ali eu consigo direcionar essa pessoa para a área de finanças, que ela seria muito mais bem aproveitada do que muitas vezes na área de arquivo. E a avaliação de desempenho me permite fazer isso. É claro, existem métodos tradicionais, métodos modernos aí de avaliação de desempenho, isso aí é tema para outros vídeos. Terceiro processo de gestão de pessoas, o processo de recompensar pessoas. Basicamente, ninguém trabalha de graça, não é isso? E a recompensa ela pode se dar de duas formas. Uma recompensa salarial, que entra com remuneração e salário, dinheiro propriamente dito, e existe aquela recompensa não financeira, que é, por exemplo, a política de benefícios de uma empresa. Se a empresa tem um plano de saúde,
É uma empresa agradável de se trabalhar, é uma empresa aí que dá uma bolsa de estudos, que financia a escola dos filhos, enfim, quais são os benefícios que a empresa pode proporcionar? O processo de recompensa, ele é um processo que vai nos ajudar no processo de manter pessoas. Então a recompensa é como é que a gente vai recompensar as pessoas pelo esforço que elas têm. É a área de RH que estuda aí como é que a gente pode fazer essa recompensa e política de valorização de pessoas. A gente tem o quarto processo de desenvolver pessoas. O processo de desenvolver, geralmente, ele se divide em dois subprocessos. Processo de treinamento e processo de desenvolvimento. Ou seja, se eu tenho colaboradores, eu tenho que fazer com que esses colaboradores eles sejam cada vez melhores. Então, eu preciso desenvolver essas pessoas. Quando eu falo de treinamento, eu estou falando de algo focal, algo específico. Por exemplo, vou treinar meu colaborador para operacionalizar o sistema XYZ. Isso é processo de treinamento, é específico. E o desenvolvimento? Desenvolvimento impacta na vida do colaborador. Por exemplo, vou ofertar um curso, um MBA para o meu colaborador. Esse MBA ele vai servir para a vida do meu colaborador. Até mesmo quando ele sair da minha organização, esse MBA e os conhecimentos e a titulação que ele obteve vai servir para a vida dele. Por isso que se trata do desenvolvimento. Nós temos aí basicamente mais um quinto processo, que é o processo de manter pessoas, que é como aí o pessoal da RH vai fazer para que a gente possa reduzir os índices de absenteísmo e o índice de rotatividade. O que seria rotatividade? Pessoas entrando e saindo da empresa. Pessoas sendo admitidas e pessoas sendo demitidas com grande frequência. Isso é ruim. Por quê? Porque a gente demanda tempo para treinar um colaborador que vai sair logo em seguida. E o absenteísmo? Nada mais é do que aquela tal de nocegagem, né? Isso, o colaborador que falta, o colaborador que procrastina. E como é que a gente pode minimizar isso? Como é que a gente pode manter essas pessoas dentro da empresa? E aí o pessoal da gestão de pessoas, ela vai trabalhar com política de benefícios, que vai junto ali com o processo de recompensa de pessoas, e bem com uma descrição e análise dos cargos. Deixar os cargos cada vez mais claros, as pessoas cientes do que de fato elas precisam fazer. Porque assim, elas cientes, até mesmo antes de entrar dentro da empresa, elas cientes de todas as suas atribuições, vai minimizar as decepções no que tange o desenvolvimento das tarefas. E o sexto e último processo é o processo de monitorar pessoas. Uma coisa simples dentro da administração. A gente não toma decisão se a gente não tiver dados. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não sei o que está acontecendo? Um processo de monitorar pessoas é justamente isso. Por exemplo, eu sou gestor de pessoas e decido implantar um sistema de ponto eletrônico. Mas o porquê que eu vou fazer isso? Eu tenho dados que comprovam que de fato os colaboradores estão chegando atrasados, estão saindo mais cedo. Eu tenho processos judiciais dentro da minha empresa por conta de horas extras não pagas. A partir do momento que eu monitoro as atividades das pessoas, eu monitoro se as pessoas estão chegando na hora, se as pessoas estão desenvolvendo suas atribuições corretamente, eu monitoro se elas não estão extrapolando suas funções, para não ter problema na justiça lá na frente com o desvio de função. Então, o monitoramento é como eu vou fazer para justamente saber o que as pessoas estão fazendo dentro da empresa. Porque dessa forma eu consigo tomar decisões mais assertivas dentro do processo de gestão de pessoas. Então, eu espero que tenha ficado claro esses 6 processos. É claro, isso é um universo, né? Tanto é que exige uma especialização área de gestão de pessoas. O objetivo do vídeo de hoje foi só para clarear a mente das pessoas a respeito do que a gestão de pessoas é diferente do departamento de pessoal e que ela é substancial para o desenvolvimento de qualquer empresa, tá ok? Espero que tenha ficado claro. No mais é isso. Um grande abraço e tchau, tchau.